E me Bacana. fala de você, Show. como é que é? Me fala do canal, me fala aonde você Legal. está posicionado nesse, o Ivan Tapia, Rogers Tapia Invest é quem? Legal. A ideia do canal surgiu, de fato, da gente ajudar pessoas a entrarem no mercado de renda variável. Mais Certo, especificamente, comprar e vender ações. Por que certo. isso? Porque eu, como um investidor, a minha primeira ação que eu comprei foi mais ou menos em 2015 mais ou menos, 2015, Sim. 2016. Aliás, desculpa, 2015 não, foi em 2011, 2005, 2005 eu 2005, também. isso, Certo. 2005, desculpa. Foi Uhum. Petrobras, né, já faz bastante tempo. E o que acontece? Desse tempo para cá, eu percebi que o mercado ele deu diversas oportunidades para a gente poder investir de forma a longo prazo, com que a gente Uhum. tivesse um objetivo maior do que somente trabalhar e parte dos nossos rendimentos a gente poupar, a gente economizar e se aposentar lá na frente através do governo. A Sim. minha sacada de criar o canal foi justamente tentando resolver essa dor. Por quê? Porque eu acredito que lá na frente, mesmo, a gente não pode depender do governo. A gente tem que ter Em um nenhum aspecto. plano, em nenhum aspecto, a gente tem que ter um plano com que a gente, daqui a 10, 15, 20 anos, a gente possa ser autossuficiente. E eu encontrei esse caminho, essa alternativa, através do mercado de ações, através dos investimentos. Então, temos aí diversos casos na Bolsa de Valores. Magazine Luiza é um dos mais famosos aí, subiu em torno de mais de 15.000% em três Exato. anos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando se Sim, fala, quando você fala que você investe, obviamente, e você presta sim, consultoria, mas o isso, seu dinheiro, ele vai para, você se protege de que forma? Como você protege? Por exemplo, veio o coronavírus agora, isso, derrubou sim. a bolsa. Você estava protegido ou você mantém o pulso firme na renda variável? Como é que funciona isso para Legal, você? bacana. A minha estratégia, ela é de longo prazo. Então, eu adoto a minha estratégia para eu me aposentar. Hoje eu estou com 35 anos, eu quero aos 45, 46 anos, eu quero estar aposentado. Uhum. Indiferente do governo. Não quero depender do governo para nada. E para chegar nesse patamar, né, para eu não chegar aos 45, 46, estar aposentado e não depender mais do governo, manter meu padrão de vida, eu tenho um planejamento para isso. Tanto o planejamento financeiro, que eu trato de fazer aportes mensais na Bolsa de Valores, quanto a minha carteira que já estava pré-determinada, já estava dentro da Bolsa de Valores antes do coronavírus. Quando Uhum. chegou o coronavírus, obviamente, toda a minha carteira, ela diminuiu, né? Os ganhos passaram a zerar praticamente, não teve ganho, e algumas ações, inclusive, estão no prejuízo. Exato. Mas aí vale uma ressalva, né? Você somente, para quem está começando a investir, ficar com aquele receio, com aquele medo todo, você somente, de fato, executa o prejuízo se você for lá no seu home broker e você colocar para vender as suas ações. Se você não fizer isso, para a galera que está começando aí, você somente vai ter quantidade de ações valendo menos. Então você comprou, um exemplo prático, você comprou lá via varejo. Você comprou Uhum. R$ 10. Via varejo mês passado chegou a R$ 4 e pouco. Me Você parece que hoje estava 10 comprou. de novo, né? Isso, bateu quase R$ 10. 9 e alguma coisinha próxima. E aí você acaba de R$ 10, você passou para R$ 4 de seu preço, obviamente você perdeu muito dinheiro do que você tinha investido. Só que você não vendeu. Então, vamos supor que você tenha comprado 1.000 ações da Via Varejo. As 1.000 ações continuam na sua carteira. A única questão é que você precisa ter paciência, né? Resiliência, não É, fica olhando a todo momento suas ações ali, você no negativo, você ali com um valor bem abaixo do que você investiu, que você vai ficar maluco. A ideia é você acompanhar, claro, acompanha o mercado, acompanha como está a sua carteira, mas aí de forma mais espaçada, porque como eu comentei no início, o objetivo daqui a longo prazo, daqui a 10 anos. Então, na minha uhum. estratégia foi exatamente essa. Segurar, eu estou segurando toda a minha carteira, passando nessa fase. Por quê? Porque é um dinheiro que eu não conto. Então, eu tenho o meu trabalho, eu já tenho de onde vêm os meus rendimentos, né, o meu sustento. E isso que paga minhas contas mensalmente. Eu não dependo desse dinheiro que eu coloco na Bolsa de Valores, que é para daqui a 10 anos para me aposentar. Então, esse é um É, primeiro ponto, um planejamento financeiro que a turma precisa fazer, né?
Pelo que eu estou entendendo, você está falando da disciplina de se manter firme na No aplicação momento de financeira, crise como essa. mesmo em épocas de crise. Exatamente. O que eu estou entendendo é o seguinte, você tá querendo me dizer que você consegue, você vai nos passar, através do seu serviço, ações a comprar? É isso? Ações, momentos de ações? Algumas você vai dicas. indicar exatamente a ação comprar? Ou é diferente essa estratégia? Você fala, ó, compra um pouco de ações, um pouco em previdência privada, um pouco em fundo DI? Ou não? Você fala, não, é ação, fundo DI. Como é que funciona esse tipo de planejamento? Eu também adorei a ideia. Bacana. Eu tenho 39, né? Então vai ser difícil eu me aposentar com 45. Mas vamos supor que com 50 eu queira me aposentar. Com e certeza. Você cria um plano para isso, você fala, Gabriel, comprando Exato. ação A, B e C, você se Exato. aposenta? É isso que você está me prometendo? Exatamente, é isso. Na verdade, tudo vai do planejamento das pessoas, né? E existem alguns aspectos que a gente precisa avaliar, né? Tem gente que tem um poder aquisitivo para investir, por exemplo, R$ 500 por mês. E aí nós temos aí alguns investimentos, né? Alguns caminhos que nós podemos, que eu posso bater um papo, identificar e oferecer para a pessoa, falar, você pode ir para esse caminho, assim, assim, assado, e traçar um plano com esse poder aquisitivo, com essa quantia mensal. Ou existem outras pessoas que falam assim, nossa, eu tenho, sei lá, eu já conversei com um amigo que ele falou para mim, Ivan, eu tenho 90 mil em PGBL, por exemplo. Que é uma previdência. É uma previdência. Ele falou assim, eu quero tirar de lá, porque não rende nada, cara. Eu olho lá, passam 6 meses, 1 ano, eu vejo lá, ainda é uma merreca, né? Pouquinho, como a gente fala no linguajar, né? Uhum. Enquanto você vê aí Via Varejo subindo 100% de um mês para o outro, em 6 meses outras empresas subindo 200%, 50%, ele está lá sofrendo com o PGBL dele. Aí eu falei, cara, vamos lá. Então, fui lá, fiz um plano junto com ele, com os objetivos que ele tem, tá? E aí a gente montou um planejamento, ele aprendeu a investir por conta própria, então eu só dei um empurrãozinho inicial, acompanhei ele por alguns meses, e ele entendeu a lógica de investir, que a gente sempre fala, vamos comprar barato e vender caro. Pegando o gancho do coronavírus que você havia comentado anteriormente, a minha estratégia foi? A gente mantém a posição e com o coronavírus a bolsa caiu. Então chegou a patamares aí que a gente não via desde 2008, 2007, exato. Então eu, por exemplo, cheguei a comprar via varejo, alguns lotes de via varejo, cheguei a comprar R$ 14. Mês passado ela estava 4. Exato. E como estratégia, o que o pessoal pode fazer como estratégia? Aí vai do financeiro de cada um, do planejamento e tudo mais, mas como uma oportunidade, vamos falar de oportunidade. Você vê que a Via Varejo estava 14, você acompanha, via que ela tinha um grande potencial de alta e ela veio abaixo devido ao momento da pandemia. Então o que a gente faz? Se a gente tem um capital, a gente separa esse capital, a gente aumenta a posição. Por quê? Porque a gente está comprando mais 1.000 ações da Via Varejo por R$4, né? Uma ação que ela tem um potencial aí você podia ter pago 14 há 2 meses atrás. Exatamente. Então você está tendo uma oportunidade de pagar R$4. É a mesma coisa, a gente vai no shopping, a gente vê aquele terno, aquela camisa bonita, né? De umas marcas chiques, né? Não vamos fazer as propagandas aqui das marcas, mas você vê lá o terno 300 pila, né? A camisa, desculpa, R$300, R$400. Aí, de repente, você passa lá, tá a 100, 120. Pô, o que aconteceu? Uma queima de estoque. É mais ou menos essa analogia para o pessoal ver a oportunidade de que é comprar ações numa pandemia, numa crise, né? Com certeza é uma grande chance para você ou aumentar a posição ou comprar com pouco dinheiro, comprar boas ações. Comprar boas ações. Mas o que eu tava, antes da gente fugir antes da gente passar para um outro assunto, eu queria entender uma coisa aqui. Legal. Renda fixa, hoje em dia, é perder dinheiro e existe ação defensiva, vamos supor, aquelas que finalizam com 11, ação de fundos imobiliários. Por exemplo, eu comprei muito fundo imobiliário no primeiro semestre. Como forma de ser, por já te conhecer há muito tempo, por já entrar no mercado também desde 2005. Legal. Ser defensivo, ter uma carteira de ações defensiva e uma carteira de ações que compõe uma Via Varejo da vida, que é essa loucura, né? Quem vive de Via Varejo atualmente vive numa montanha-russa violenta, que é a nova Magazine Luiza, aquele papo todo. Como que eu faço? É verdade. Como que eu faço, não.
existe uma carteira de ações defensiva, que você fala, eu estou na Bolsa de Valores, mas eu estou tranquilo, eu não vou ser tão atingido pelas oscilações da Bolsa de Valores, de uma Bolsa de Valores? Excelente pergunta. Na verdade, nós não temos como estar 100% defensivos na Bolsa de Valores. Existem algumas estratégias que a gente sempre fala, que é a diversificação da carteira. Então, você compra fundos imobiliários, você compra ações diretamente de empresas, você pode comprar ações indexadas ao dólar. Então, nessa pandemia, o dólar bateu 5,50, 5,40, o dólar disparou. Existem diversas empresas que possuem esse índice atrelado ao dólar. Então, os seus rendimentos estariam sendo valorizados. Existem diversas pessoas que também gostam de investir em ouro. Né? O ouro é um metal que, ao longo do tempo, ele se valoriza. Né? Não, ele teve um boom, né, anos atrás, hoje ele já está um pouquinho mais estável, ali, já não tem aquele crescimento, mas a gente chama de hedge, né? São opções de hedge que a gente pode ter na nossa carteira para protegê-la um pouco. A gente não tem como proteger 100%, mas a diversificação ajuda muito. E esses fundos que você comentou, fundos imobiliários, que esses fundos terminam com 11, geralmente eles são fundos que são compostos por ações. Sim. Então, fundos imobiliários ou fundos de shopping, por exemplo, nada mais é que são fundos indexados a Multiplan, a diversos shoppings aí de São Paulo, que conforme o índice sobe, ele indexa, né, todas essas ações por exemplo, de shopping, dentro desse único indicador. E esse indicador é o que rentabiliza a carteira do fundo. Então é mais ou menos assim que funciona. Na verdade, se você está em renda variável, você tem como se proteger sim, para você não tomar um tombo, não ter um prejuízo, né, gigantesco, mas não tem como você se proteger 100%. Essa semana, se eu não me engano, foi no sábado, Warren Buffett, o homem mais poderoso do mundo, do planeta, o maior investidor de todos os tempos, ele tem investimentos aí em diversas empresas americanas, no mundo todo, e ele, com o Covid-19, ele teve uma queda, né, nas suas ações aí, que chegaram a perdas de em torno de 50 bilhões. Né? 50 bilhões. 50 bilhões. A gente está falando de o Warren Buffett, é um homem que atravessou crises, né? Ele tem aí mais de 60 anos, 70 anos mais ou menos, e ele atravessou diversas crises, né? Desde o 11 de setembro, pandemia não, mas o SARS, né? H1N1, e ele não conseguiu, apesar de toda a inteligência dele, ele não conseguiu não perder muito, vamos dizer assim, porque ele tem muito, né? Então, quando uma coisa você falar... O dele é equivalente ao patrimônio dele. Né? Exato. Uma coisa você falar, perdi 1% de R$1.000. Né? Outra coisa você falar, perdi 1% de 100 bilhões. Proporcional. Então, mas com certeza a pandemia veio para auxiliar, né, para a gente, para quem é investidor, é uma escola, a gente está aprendendo com tudo. Eu, numa futura pandemia, eu já teria um plano B, já zeraria minhas posições ali logo nos primeiros circuit breaks, que a Bolsa deu sinais, né? Foram diversos circuit breaks em uma semana, dizendo que ia cair, que ia chegar no fundo do poço, que estava feio o mercado, e eu iria nesse caminho. Mas essa não era a hora, mas nesse circuit breaks não era a hora de sair, era a hora de entrar, certo? Ou não? Ou eu estou equivocado? Depende da situação. Como a gente estava lidando com uma pandemia, o primeiro circuit break, ele poderia ter sido como a gente viu, agora fica fácil falar, né? Mas como aprendizado... É um indicativo que haveriam outros. É indicativo. Quando ocorreu o primeiro circuit break, a bolsa caiu em torno... Existem diversas variações, mas o primeiro circuit break, ele ocorre com 10% de variação rápida de mercado, em torno mais ou menos disso. Se você perde 10% do que você tem lá e zera suas posições, ok, você perdeu 10%. Agora a gente segura... Até ter ocorrido todos os circuit breaks, todas as quedas da bolsa, a gente chegou a 60% de queda. Eu estava dando uma então você tem que ser rápido ali, né? Eu estava dando uma estudada e é que nem ondas, né? O circuit break ele nunca vem sozinho, né? Ele vem seguido de outros, né? Então, se você tiver o sangue frio de num primeiro circuit break, talvez isso acontecimento passado não significa acontecimento futuro, né? A gente vê muito isso, né? Rentabilidade passada não significa rentabilidade futura. Os ganhos futuros. Passado, exato. Mas circuit break passado significa circuit break futuro? Circuit break futuro? Se Olha, teve você na primeira onda você já tem que tirar? Você acha isso? Eu não diria que é uma regra, mas eu acho que é um sinal poderoso.
Em 2008 foi assim, uma sequência de circuit breaks que fez a gente sair. Perfeito. E a gente tem que avaliar o contexto. O que tinha no contexto econômico em 2018? Ou em 2008, perdão. 2008, você tinha uma bolha imobiliária, crise, subprime americano, a bolha imobiliária dos Estados Unidos, o mercado começando, a crise na Europa. Então, tudo isso começa a dar um turbilhão na bolsa. E se começa um circuit break pesado desse, você pode ter certeza que vai vir mais. Então, a ideia, assim, no meu plano futuro, eu adotaria uma estratégia mais agressiva de zerar posições de fato, para esse dinheiro estar na conta. Na hora que eu ver uma oportunidade que vieram mais circuit breaks e a bolsa ficou bem mais atrativa, vamos supor, dar esse exemplo da Via Varejo, saiu de 14, veio a 4, eu queria ter tido ali a minha posição zerada para ter o meu dinheirinho para poder comprar e aumentar muito meu capital em cima dessa empresa a R$4. Então, fica de olho, cada um vai ter sua estratégia, mas é mais ou menos nesse sentido, um caminho agora, que a gente poderia seguir. Isso. Eu não sei se eu estou perguntando demais, se fica à vontade. Mas o que eu vejo assim, no dia a dia de quem investe, por exemplo, às vezes você tem uma ação, por exemplo, eu tenho Via Varejo, a gente já fala de Via Varejo há muito tempo, e a gente está falando dela com investimentos que me parece que é a bola da vez, é a bola da vez da Bolsa de Valores. A gente já fala dela há muito tempo. Por exemplo, se você tem, hoje do dia de hoje, o meu preço, eu já estou em lucro com a Via Varejo, e estava num prejuízo lascado, eu já tenho lucro, meu preço médio é menor que R$10. Você considera, quando você tem um preço médio já menor do que ela está sendo praticada, você investiria novamente nela? Ou você fala, não, parte para outra oportunidade, tenta fazer preço médio em outras, tenta entrar em outras posições? Ou você fala, não, o upside dela vai para... Aí nós vamos falar disso mais para frente, do upside dela, para onde ela vai. Vai entrar mesmo se você aumenta, vamos investir agora vamos comprar mais um lote, mesmo que vai aumentar meu preço médio. Você acha que vale a pena? Eu te devolvo hoje em dia, com o cenário atual, que você deve ter mais vias varejos que a gente não sabe ainda que existem, vamos dizer assim. Sim, sim. Na verdade, assim, a gente sempre é limitado, né, para acompanhar as empresas, né? Eu escolho um portfólio até grande, né, para poder acompanhar, porque eu estou bastante focado com isso, né? Mas no dia a dia, as pessoas, elas conseguem acompanhar ali, sei lá, em torno de umas 10 empresas, né, no dia a dia. Via Varejo, Vale, Petrobras e algumas outras. Eu diria assim, se você conhece Via Varejo, né? Se você sabe que ela tem um potencial, se você olha para o lado, você vê ali um Banco Inter, você vê ali uma Petrobras. Banco Inter. Você vê Gol, empresa Gol. Você mexe no time que você está ganhando? Essa é a pergunta. Eu olho para o lado e, assim, bancos são sempre muito atraentes, né? Banco é bom, paga dividendos, né? Paga dividendos, eles nas crises eles se recuperam rápido porque o pessoal faz empréstimo e aí eles vendem diversos tipos de produto, refinanciam, então eles geram bastante. Mas até os bancos estão em crise agora no Covid-19. Né? Saiu a reportagem aí, o Itaú teve um primeiro trimestre com mais de 40% de prejuízo, vamos dizer assim, né? Primeiro trimestre, 40% de faturamento a menos, né? Não sei se eles de fato vão fechar com prejuízo, que banco o negócio é violento, mas a menos comparado ao ano passado. E a gente vê, poxa, e como que está a carteira, as ações, né, do Itaú? Estão crescendo? Estão caindo? Eu tenho visto que caiu muito dos bancos, né? Então a gente tem que olhar, e aí vai uma dica para a galera que está começando a investir, principalmente investir nessa crise, a gente tem que olhar para coisa que a gente não vai, não pensando exatamente no curto prazo, vamos pensar um pouquinho mais além, 3, 4 anos, no mínimo. Por quê? Porque isso tem que ser um investimento para você ganhar com dividendos, com a valorização da empresa. E a empresa ela não se valoriza, apesar de ter algumas... É isso que a gente brinca que a Via Varejo é um meteoro, porque de R$4 de abril e hoje, dia 5 de maio, ela bateu quase 10, a gente está falando de mais de 100% de valorização de um mês para o outro. De um mês para o outro. Né? É um absurdo. Mas não são todas assim, é uma ou outra, né? Mas não via de regra, se a gente escolher boas ações, e uma dica por que a gente não pensa em ações que, por exemplo, são de energia renovável? Já falei disso, eu sempre gosto de falar disso. Por quê? Falou disso para mim já, a gente já tomou um café para falar sobre energia renovável. O mundo ele não está caminhando
para sustentabilidade, para energia limpa. O Exato. petróleo não tá numa crise assim grande, né? Uma crise forte de petróleo, o pessoal brigando, o petróleo outro dia caiu demais o preço. Então, por que a gente não olha para a tendência futura? Empresas de tecnologia, por exemplo, que ainda vão investir muito dinheiro na questão da indústria 4.0, que é um supermercado. No Brasil, ele é recente, é novíssimo. O pessoal ainda está implementando diversos aplicativos, vai vir ainda inteligência artificial. E quem que vai construir tudo isso? Vai ser uma TOTVS da vida, vai ser empresas gigantes que estão aí no mercado financeiro. Então, elas têm um campo muito grande para daqui a 10 anos, né? Um dos grandes pecados que o pessoal que começa a investir é justamente esse. O pessoal quer comprar as ações, né? Elas não querem ver que está no prejuízo. Se chega um Covid-19, elas ficam com uma azia, com uma gastrite na hora e querem cair fora, até daqui a 2 meses, na primeira oportunidade querem ir embora. Quando, na verdade, se o pessoal souber aproveitar de comprar essas ações baratas, segurar por um longo prazo, existem muitas empresas que vão dar diversas oportunidades de ter seu rendimento de 300%, 500%, muito mais do que isso, que eu não posso nem comentar aqui, porque eu já fico, assim, eu posso até causar uma expectativa, né, que o pessoal depois não vai conseguir me cobrar, mas é mais ou menos isso que é palpável, a gente já viu o que acontece, e é fato, de um mês para o outro, Via Varejo 100% está aí, né, resultado. E o que eu vejo é assim, uma coisa é quando você fala 4 anos, 5 anos, é plausível. Mas o que o pessoal quer é uma substituição da Magazine Luiza, né? Eles querem achar logo, eles querem resolver a vida. Estou vendo perguntas aqui, a doutora Milene fez perguntas, a minha irmã fez perguntas, é você que vai responder, hein? Se você se acha e vai responder. Mas eu vou tentar responder sim, pessoal. Eu não consegui nem ver as perguntas, mas eu vou tentar responder com certeza aqui. Ó, qual a tendência de investimentos pós-Covid? Qual a tendência de investimento pós-Covid? Essa é com você, meu caro. Legal, bacana. Eu tô investindo no meu negócio. Vamos ver onde você está investindo, que eu quero me aposentar junto com você. Vai. Olha, a gente teve diversas empresas que tiveram uma queda muito forte. Diversas empresas. A minha dica é que a gente tem que ir para as empresas que pagam bons dividendos. Por quê? Isso. Porque além de ganhar com a valorização dessas empresas, a gente ainda ganha com um belo de um bônus no final do ano. Então, todo ano, o pessoal começa a pagar. Esse mês aqui mesmo, mês de maio, começa o pagamento dos dividendos dos bancos. Você vai ver qual o valor que os bancos pagam de dividendos, é muito grande. Itaú, Bradesco, entre outros aí. Então, eu sempre gosto de diversificar um pouco os investimentos, sempre na renda variável. Eu não gosto de renda fixa. Só pegando um gancho, amanhã o Copom, né, o Banco Central, vai anunciar a nova taxa Selic. Muito provável que caia a taxa Selic de novo. Eu acredito que hoje ela está em 3,75, eu acho que amanhã chega em 3,25. E com isso a renda fixa fica cada vez menos, vai render cada vez menos. Eu fiz um post sobre isso, postei lá no canal hoje. Quem não viu, dá uma checada lá. Ivan Tap Invest, tá muito bacana. E respondendo a pergunta que o pessoal fez, na verdade você tem que diversificar. Setor, banco, tem que ter na sua carteira, setor de banco. E para isso você tem Itaú, Bradesco, ações do Banco Inter. Eu sou muito fã de Banco Inter. É show de bola. Um banco você sempre falou do Banco Inter para mim, totalmente tecnológico. Eu também gosto muito de empresas... BID4. Eu também adoro empresas de tecnologia. Então hoje a gente tem a TOTVS, tem a Sinqia, perdão. Eu também adoro as empresas de varejo. A minha preferida é a Via Varejo, pelo potencial que ela tem. Né? A família Klein continuou aí, sim, continuou na direção da empresa. O mercado gostou, a Via Varejo se recuperou muito rápido com essas notícias. Tem um planejamento, né, de pagamento de suas dívidas e de expansão muito boa, né, a médio e curto prazo aí. E também tem a questão da tecnologia, né? O pessoal está com essa Covid-19, o pessoal começou a ver olhar com bons olhos para a tecnologia, principalmente para e-commerce, questões de... você tem atendimentos com inteligência artificial que facilita, né, na hora de tirar dúvida, na hora de fazer um atendimento rápido e facilitar e potencializar a venda. Então, tudo isso vai ajudar muito algumas empresas de varejo que derem uma atenção especial, como a Via Varejo está dando para isso. Loja Renner é outro.
é outro exemplo também que tem um grande potencial. E nesse nicho aí também tem que constar na sua carteira. E mais um que eu, para encerrar as dicas, a gente seguir com a live, né? Senão não daria para falar só disso aqui. Não, tem duas Seria... perguntas, uma do Ricardo Saporito e a minha irmã tá complementou a Rebeca, que eu vou ter Legal. que perguntar porque é dúvida minha também, mas termina que eu vou te fazer a pergunta. Não, o setor de tecnologia limpa, né? Então a gente tem a WEG, é uma empresa fantástica, e a gente tem a Engie, né? A Engie também... Engie 3, você sempre falou Engie dela, 3. Eu comprei ela por sua causa. Paga bons Aliás, dividendos. Eu compro a maioria das ações por sua causa. Que bom, eu espero que você esteja com um planejamento de longo prazo, porque isso pode te dar excelentes frutos aí com essa carteira e aumentando as posições mensalmente, se possível. Me fala uma coisa, eu tenho uma pergunta do Ricardo e da Rebeca, aqui, tá bom. Que são minha irmã e meu amigo, Legal. De fundos imobiliários. Tá bom. A pergunta básica é, fundo imobiliário, perdão, é uma boa opção de investimento em bolsa de valores? E aí eu complemento. É a mesma coisa do que, por exemplo, se você investe 10 mil num fundo imobiliário, é a mesma coisa que você ter alugado um apartamento, que não existe esse apartamento, do valor de 10 mil? É exatamente esse mesmo? É esse o raciocínio? Você não tem... Você não, em vez de investir num imóvel, você investe num fundo imobiliário e ele te dá um aluguel e você nem conte com o upside disso? Porque não tem upside. O upside é baixo, né, num fundo imobiliário. Sim, eu queria entender se realmente, primeiro ponto, a pergunta deles. É uma boa opção? É uma opção defensiva? Você tem na tua carteira? 2, é a mesma coisa que comprar um apartamento? Legal. A analogia é similar, né? Quando você investe no fundo imobiliário, o que é o fundo imobiliário? É um fundo criado, né? Vai ter um gestor, como se fosse o síndico do seu prédio, e ele está atrelado, por exemplo, a alguns empreendimentos. Então, existem fundos imobiliários especificamente de salas comerciais, existem fundos imobiliários de shopping, existem fundos imobiliários de empresas que vão vender os apartamentos, mas não tem nada comercial lá e por aí vai. E esse fundo ele é criado geralmente para poder te pagar mensalmente. Então você tem duas alternativas com esse fundo: receber o mensal e você se valorizar, né? Você ter essa cota valorizada ao longo do tempo também. Só que como a gente comentou, esse fundo, ele paga o administrador. Então tem sempre uma taxa de administração. Então come um pouco do seu valor que você tem mensalmente rentabilizado. Tá? Porque você precisa pagar não somente vamos dizer, o síndico desse fundo, mas também os analistas que estão procurando ali formas de potencializar os ganhos dele. Né? Afinal de contas, tem que vender as salas comerciais ou alugá-las para poder rentabilizar esse fundo. Então, isso tudo te gera um custo. Esse custo, vamos dizer assim, debitado do seu valor, dos seus rendimentos, você fica ali com um valor X para poder receber mensalmente e com a questão dele se potencializar, dele se valorizar ao longo dos anos. Só que aí eu faço a seguinte pergunta para você. O mercado imobiliário no Brasil, ele está atuando como voos de galinha. Vamos dizer assim, ele começa, voa e cai, e vai, voa e cai. O mercado vamos dizer assim, de construção civil, o mercado imobiliário, ele não decola. Ele está demorando muito para isso. Então, se você tem um dinheiro que você compra fundos imobiliários e você está ali naquele voo da galinha, eu diria, na minha concepção, né, na minha opinião, uma opinião minha, né, cada um tem um perfil, né, cada um olha para o mercado de um jeito, mas eu diria que é muito mais atrativo a gente investir direto nas ações que estão baratas, com um grande potencial, porque elas se valorizam muito mais rápido que os fundos imobiliários. Entendi. Sendo bem direto, é isso. Aí você vai ter a questão da escolha. Eu prefiro que o meu dinheiro fique ali no fundo imobiliário e eu tenho um prazo para colocar meu dinheiro lá, né? Não posso tirar a qualquer momento. Existem alguns fundos que têm essas regras e eles estão no voo da galinha, ou você pega e coloca numa Via Varejo, que está num potencial monstro, Banco Pan, que eu vi que o pessoal comentou, que também é um excelente banco, Banco Inter, e você coloca o dinheiro para, de fato, arrebentar, para, de fato, você daqui a um ano você ter lucro, né, de fato, e não ficar no voo da galinha. Eu não deixaria o dinheiro em fundo imobiliário nesse momento, porque existem oportunidades melhores, na minha opinião. Entendi. Legal. Quando você fala em aposentadoria, antes que você entre no próximo tópico, quando você fala, eu vou me aposentar,
quando você fala em aposentadoria, você chegou com 45 anos, tem um patrimônio que quer para viver a sua vida sem precisar do governo, para onde vai o dinheiro que você chegou? Ele continua na bolsa? Daí, não, agora eu boto sim numa renda fixa e aí eu vou para a praia. Eu quero saber como é. Porque assim, todo mundo fala, vou me aposentar aos 45, vou me aposentar aos 50. Tá bom, o que é se aposentar? Boa pergunta. Você vai se aposentar continuando fazendo a mesma coisa ou você vai se aposentar mesmo? Não, agora nem com bolso me preocupo mais, porque eu cheguei num ponto que eu coloquei tudo numa renda fixa e aí essa renda fixa me dá a rentabilidade necessária e tal. Legal. Como é que é se aposentar com 50 anos? É uma 45? Excelente pergunta. Na verdade, assim, quando eu digo me aposentar, eu digo não precisar trabalhar mais, né? Ter que ter o horário para acordar, exato. Porém, a gente troca, vamos dizer assim, um trabalho... Eu estou me sentindo aposentado aqui na Covid. Vai. Mas uma resposta mais simples com essa pergunta, a questão é a seguinte, a gente acaba trocando, não é que a gente vai parar de trabalhar e vai para a praia, ficar com o pé para cima, até porque não é meu perfil ficar parado, mas eu faria algumas trocas. Eu iria, sei lá, daria mais atenção, por exemplo, para atuar, né, de forma mais ativa aí, em instituições de caridade, coisa que eu gosto, acho legal, mas não tenho tempo para fazer, cara. O dia a dia é maluco, então daria uma atenção especial para isso, faria um projeto educacional mais voltado para, sei lá, para a periferia, para ajudar as pessoas nesse sentido. Então, a minha independência financeira seria para poder trazer pessoas para o caminho correto financeiramente, para poder ter uma estabilidade melhor, uma qualidade de vida melhor, sabe? E aí esse seria... promover e ajudar a promover a desbancarização. Mas o que eu quero saber é onde vai estar seu dinheiro quando você falar, me aposentei. É isso que eu quero que você fale para mim. A estratégia de aposentadoria é que você ganhe dinheiro com a valorização das ações. Então, se você tem um patrimônio de 100 mil reais e daqui a 10 anos ele começa a valer 1 milhão, 2 milhões, quanto por mês você tem de custo de vida? Vamos supor que o seu custo de vida seja 10 mil reais. Tá. Esse 1 milhão investido nas ações, por mês, se pagarem bons dividendos, se pagarem uma série de fatores, se a gente colocar em percentuais, se a gente colocar 1% que te renda no mês, nessas questões de dividendos, nessas valorizações, 1%. Vou fazer uma conta de padeiro, 1% de 1 milhão. Sim. Pagaria a tua... Isso é... Hoje em dia, isso é real? Existe o que paga? As ações pagam 1%? Se você tem 1 milhão distribuído na Bolsa de Valores, em fundos imobiliários, uma carteira diversificada em bancos, empresas de energia renovável, tecnologia, varejo... Isso é viável. Na verdade, não só... Você recebe dividendos a esse ponto, sem precisar contar com o upside. Porque o upside nada mais é que o upside você já chegou. Com 100 mil, você chegou num upside de 1 milhão, você foi investindo ali. Sim. Foi investindo e chegou na verdade, Os dividendos pagam melhor que os próprios dividendos. Pagam melhor que a renda fixa? Só com dividendos. Esquece o upside. Sim. Os dividendos, na verdade, eles são um percentual, né? As empresas, elas te pagam um percentual do que você tem investido lá. Então, se você tem investido 5 mil reais, você vai receber uma fatia desse dividendo de acordo com o seu valor, de acordo com sua cota. Então, quanto mais você tem investido nessa empresa, maior o seu dividendo. Por isso que a gente sempre fala, você precisa reinvestir o seu dividendo. Por quê? Se você tem 1.000 ações de Via Varejo, se você reinvestir, você compra 1.100, 1.200. Daqui a um ano que vem você tem 2.000, 2.100, 2.300. E é assim que você vai, daquele formato de montinho, montão, sabe? Você tem um montinho, mais um pontinho, vai multiplicando. Daqui a 10 anos você tem um valor que você fala, nossa, nesse sentido. Então, a ideia é que você, lá na frente, muitas pessoas fazem o quê? Muitas pessoas chegam, começam, juntam, sei lá, tem 100 mil reais na conta. O que as pessoas querem fazer? Eu vou trocar de carro. Vai fazer uma viagem. Vou comprar uma viagem bacana, mas a pessoa pega, eu quero comprar um apartamento. Vai lá, enfia 100 mil de entrada. Tem cara que compra BMW, é louco, tudo louco. Financia juros altíssimos, financia, sei lá, 600 mil, 500 mil, vai pagar 30 anos. Exato. Cara, se a pessoa tem essa cabeça de se enfiar numa dívida, que vai pagar lá seus 2, 3 mil por mês, certo? De dívida. Se a pessoa tivesse um planejamento financeiro, né?
tivesse ali 100 mil na conta e decidisse desses 100 mil, sei lá, uma ideia, né? Pegasse 15% em renda fixa para poder ter ali um valor, né, com liquidez diária, de preferência, de uma emergência, né? Continuasse trabalhando no afazer que tem atualmente e o restante do dinheiro colocasse numa renda variável para daqui a 10 anos, cara, esse é o primeiro caminho para você começar a pensar na sua aposentadoria daqui a 10 anos, sem precisar do governo. E se você se aposentar com o governo, vai receber um salário mínimo, um pouco mais. É um plus, cara, é um plus. Mas não pode ser o plano A. Não pode ser o plano A. Nunca. Eu tenho uma pergunta para você. Eu não sei se nossa live vai explodir, a gente já está aqui... Não, ainda não. Ainda temos algum tempo. Eu fiquei com a cabeça que a gente ia começar às 7, mas foi 7h30. Menos mal. Que bom que o papo tá legal. Vamos lá. Uma pergunta para você que eu acho super interessante. Eu sempre pergunto isso para os meus amigos, porque eu acho assim, muito bacana como que as pessoas conhecem o mercado financeiro e eu quero saber de você. Como que você chegou ao mercado financeiro? Você hoje... você é advogado, você é empresário, você tem seus negócios. Como que você chegou no mercado financeiro? Conta um pouquinho para mim, para eu entender. Como foi o seu começo? Eu entrei, a minha primeira ação foi comprada em 2006. Eu abri conta, eu fui convidado para fazer parte de um banco. E entrei, aí nesse banco tinha um home broker, que a mecânica do home broker me atraiu, foi fácil para mim. E aí eu perdurei aí até 2012. Passei pela crise de 2018, fiquei e saí em 2012. Mas a minha primeira ação foi em 2006. Saí em 2012 legal. E voltei agora em 2010, começo de 2018 eu voltei. E aí agora eu estou construindo tudo de novo. Vou pegar um parênteses nessa sua frase, que foi algo que aconteceu comigo também. Se você não tivesse saído, né, não tivesse... O saído eu entendo que você parou de investir, colocou dinheiro em outras coisas, fazer viagem. Em outros negócios. Se você não tivesse... Perfeito. Se você não tivesse se descapitalizado, se você tivesse continuado a investir, como você acha que você estaria hoje? Sem dúvida. Sem dúvida estaria... É óbvio, não teria cometido acertos e equívocos que o dinheiro me proporcionou, mas estaria financeiramente com toda certeza. Se eu não tivesse gasto meu dinheiro, com toda certeza, principalmente em ações, estaria mais tranquilo, lógico, mais tranquilo. Não estaria pensando em oportunidades, estaria mais apto a aproveitar oportunidades, né? Perfeito. Como é a Covid, uma imensa oportunidade essa a Covid. Com certeza. Sem dúvida, sair não é uma opção. Sair do mercado de ações não é uma opção. Entrar cada vez mais. Exato. Até que aquele dinheiro rentabilize de uma forma, porque você não precisa, quando você efetua as vendas, né, o pessoal que está começando a investir, tem muita gente que pergunta, mas eu comprei 1000 ações, sei lá, do Banco Fato, com as 1000 ações, eu preciso sair, vender as 1000 ações para zerar minha posição? Não, você pode vender 100, você pode vender uma cota, você pode vender cotas fracionárias. Então você não precisa se desfazer da posição para poder colocar um dinheiro na sua conta. E é justamente isso. Se você tem 1 milhão lá na corretora investido em ações e você vive com 10 mil por mês, todo mês você vai lá e saca 10 mil. E aí você faz o balanço, o fechamento das suas ações. Vai cair na sua conta um rendimento, que podem vir proventes de dividendos, ou proventes da valorização daquela empresa. Aquela empresa por mês pode ter valorizado 10%, 5%, 1%. Mas a gente está falando, por exemplo, da Via Varejo, de abril para maio, valorizou mais de 100%. Então disso que a gente está falando. Exato. E assim como a Magazine Luiza, que em 5 anos foi quanto? 5.000%, é isso? Foi isso, mais ou menos? Mais de 15 mil. 15.000%. 15.000%, um meteoro. As ações valiam em 2016, comecinho em 2016, valiam em torno de 96 centavos, alguma coisa nesse patamar. E ano passado, né, 2018, né, ano retrasado, 2018, ali, chegou a 258, 270 as ações. Aí teve desdobramento, né, que é uma ação a empresa pede para... Dividiu por 4, né? Isso, aí dividiu por... Mas chegou nesse patamar, isso, você pegar 96 centavos... Colocar em 250 e pouco é astronômico.
A gente está... pode falar. Você tinha comentado que tinha outra pergunta, um complemento da Rebeca, de outra pergunta. Não, vamos voltar nesse papo. era sobre os fundos e você os fundos respondeu. imobiliários. E você não atua em fundos imobiliários. Você não tem posição em fundos imobiliários. Não tem posição em fundos imobiliários e nem em renda fixa. Por quê? Porque, vamos dizer assim, a estratégia de cada um, eu diria assim, no meu conceito, a minha vamos dizer assim, reserva de emergência, ela está vamos dizer assim, atrelado a algumas ações ali que, para mim, tão defensivas. Eu estou praticamente ali no 0 a 0. Se eu vender, eu vou vender com um pouquinho de lucro, ou 0 a 0, não vai fazer muita diferença, mas elas estão ali. Agora, você poderia ter a sua reserva numa renda fixa também, né, atrelada a uma LCI, uma LCA, liquidez diária de preferência, sempre falo isso, porque aí quando o pessoal precisa do dinheiro, eles vão lá, vendem, D+1, D+2 já está na conta, então facilita, né, porque às vezes se você precisa do dinheiro numa emergência, tem que esperar 20 dias, senão você tira o dinheiro no prejuízo, aí não compensa. Sim. Mas essa estratégia... pode falar, perdão. Não, a Paty aqui, ela perguntou para você se você tem uma ação predileta. Pelo jeito, hoje, tá fácil de responder, né? Tenho. A minha queridinha da bolsa é a Via Varejo VVAR3, o código dela. Ela tem um potencial monstro. Eu comprei ela e todo mês faço questão de fazer aportes que sejam pequenos. Às vezes não é todo mês que sobra dinheiro também. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa diferente, quer viajar e tal. Mas o interessante é fazer aportes mensais. E eu diria para aumentar a posição dela, porque ela tem muito potencial. E a gente tem... Eu acredito muito nessa empresa aí, no médio e longo prazo também. Agora eu vou fugindo, porque o script não está sendo seguido, né? Eu estou fugindo do script a todo momento. Então eu quero te perguntar uma coisa. Está nascendo uma gama de pessoas que vão se aposentar em 10, 15 anos por causa dessa crise? A crise deixou as ações lá embaixo, né? As ações baratearam de preço. E quem tem coragem de entrar agora pode estar... ou está, de fato, está se posicionando numa expectativa de, sim, em 15 anos, graças a esses aportes de hoje, com certeza, diferentes dos aportes que estavam acontecendo em janeiro, fevereiro, começo de março, que estava muito alto, que não tinha tanto para onde crescer. Quem está entrando agora, quem está se posicionando de forma agressiva agora, está... colocando o seu pote de ouro ali para uma aposentadoria daqui a 10 anos? Hoje é a melhor oportunidade, talvez, dos últimos anos? Sem dúvida nenhuma. Hoje, com certeza. Eu diria que hoje é uma das melhores oportunidades quem tem um capital, né, disponível para investir. Tem que esperar o Guedes cair? O Guedes vai cair? Não, nem brinca com isso. Nem brinca com isso. Vamos rezar que ele continue lá, que ele está fazendo um excelente trabalho, a economia foi para o caminho, ainda tem algumas medidas para serem aprovadas lá no Congresso. Reforma tributária, importantíssima para o crescimento do Brasil, isso aí também vai fazer a Bolsa crescer muito. Então a gente tem aquela máxima, antes de responder sua pergunta, doutor Gabriel, tem aquela máxima. A gente precisa, o mercado funciona da seguinte forma, né? A gente compra barato e vende caro. Só que essa é uma máxima que o pessoal que não acompanha muito o mercado... O Klein falava isso. Fica com medo. Falava isso? Não sei, mas bacana. O segredo do sucesso dele era comprar barato e vender mais caro. Não era caro, não era vender caro, era vender mais caro, só. E o que acontece? O que o pessoal faz? Isso tem muito de encontro com o psicológico, né? Eu até vou fazer uma live, né, com a Fabiana Reis, próxima live, já vou anunciando aqui, que a gente vai falar de psicológico, comportamento das pessoas. Isso vai muito de encontro que eu vou conversar nessa live também. Por quê? O psicológico das pessoas se eu ouço o Jornal Nacional, sempre pego o exemplo do Jornal Nacional, que todo mundo assiste, é famoso, todo mundo sabe o que é. Então, se eu ouço o Jornal Nacional, o William Bonner fala assim, as ações estão em queda, 5º dia seguido de perdas e quedas. O que o pessoal faz? O pessoal enfia o dinheiro no colchão, mas não compra uma ação. Por quê? Porque o pessoal tem aquela crença limitante da questão de, se está caindo, vai cair mais, eu não sei até onde vai parar, eu não vou entrar e agora não é o momento. Aí vai lá, passa 1 mês, 2, 1 ano, o William Bonner volta a falar, as ações estão crescendo, o mercado bateu o recorde, passou de 100 mil pontos, chegou a 120 mil pontos. Aí o pessoal fala, agora eu quero comprar.
Mas naquele momento da queda, a Via Varejo estava 4. Exato. E agora exato. que o William Bonner falou que, né, que tá tudo lindo e maravilhoso, a bolsa tá batendo 120 mil pontos, a Via Varejo tá 50 pila, bicho. Isso aí, Você já perdeu. Então Você esse já é o perdeu o pensamento do bonde. pessoal. E aí, respondendo a sua pergunta o pessoal, algumas, são muito poucas pessoas que vão aproveitar essa oportunidade de Covid-19, do coronavírus, mais especificamente. Muitas vão perder essa oportunidade e vão comprar esperando o mercado a 50 reais. Infelizmente. Por quê? Porque existe essa crença limitante e eu justamente criei o canal, criei as informações, publico diariamente para tentar mudar um pouco esse pensamento, né? Também não vamos ser responsáveis, vamos comprar, vamos fazer tudo de qualquer... Não, existe um planejamento, né? Isso varia de pessoa para pessoa, cada um tem seu plano, né? Tem gente que não quer se aposentar, tem gente que quer juntar dinheiro para pagar a festa de casamento que vai ser daqui a 2 anos. Exato. Pode ser também, um belo plano, investe em algumas ações, tira o dinheiro daqui a 2 anos, a festa paga. Muito provável. Se investir bem. Se investir bem, que mal tem. O investimento também é para realizar sonhos, né? Não é só também é para realizações, claro. Porque tem essa questão que fica, né? Você fala assim, tá bom, eu tô namorando, quero viajar com a minha namorada, não, mas vamos pensar só em aposentar. Aí pronto. Aí você passa a vida tentando se aposentar, se aposenta e não fez nada. Como é que eu vou escapo dessa? Exatamente, por isso que a gente sempre fala, existe um planejamento financeiro onde você tem que ter aquela coisa de você se pagar, e quando a gente fala você se pagar, vai muito de encontro com a questão de você fazer uma viagem, você levar a sua namorada, você sair para fazer um jantar, sempre é muito gostoso jantar, você ir visitar, você, sei lá, fazer alguma coisa diferente na sua vida, mas que te agregue, né, que enriqueça a sua alma, que você fique feliz. Mas aí você tem que ter vamos dizer assim, uma planilha financeira, né, para você controlar o quanto desse dinheiro que você recebe mensal, o quanto que você vai se pagar e o quanto vai sobrar para você comprar em ações. Sim. Por exemplo. Então você não precisa deixar fazer uma troca. Eu não vou viajar porque eu preciso investir. Esse mês eu não vou investir. Não existe. É tudo um equilíbrio. O ideal é a gente viver a vida com equilíbrio. E é assim que a gente vive bem, feliz e a gente vai longe. Botar o investimento em ação como mais um boleto que você paga, né? Você paga o celular, paga o condomínio, paga o jantar, paga a ação, paga o seguro do carro. Como a gente pegou aquele exemplo da casa, né? A gente falou assim, vamos pegar o exemplo da casa. O pessoal tem 100 mil no banco, vai lá, dá de entrada, financia 500 mil, paga 2 mil por mês por 30 anos. E que tal se você pagasse, em vez de 2 mil por mês, você pagasse 1.000 por mês durante 10 anos? Em ações. Qual diferença faria isso no seu rendimento, na sua aposentadoria? Quão próximo você estaria de atingir seus sonhos? Né? Os sonhos aqui a gente está falando de se aposentar, de fazer uma viagem para a Europa, de conhecer a Disney e pagar a festa do casamento. Existem vários fatores. Né? A questão é exatamente esse. Vir de encontro com o planejamento pessoal, né? E fazer o equilíbrio de tudo para você viver uma vida saudável, uma vida boa, né? Com certeza. Hoje, para você, não faz sentido ter um apartamento próprio? Não, nesse momento não. Não, nesse momento não. Nesse momento, de forma alguma, muito pelo contrário. O ideal até quem tem, que é o meu caso, vender e ir para um alugado? Ou também não? Olha, varia muito Ou faz aquela conta da rentabilidade... Perdão. Varia muito do objetivo, né? Eu diria assim, por exemplo, eu tenho algumas pessoas conhecidas que têm dinheiro em imóveis. Então tem pessoas que têm dinheiro na casa da praia, tem pessoas que têm dinheiro... Esse é o maior ralo de dinheiro, é a casa da praia. Casa da praia, tem que pagar o caseiro, tem a questão do IPTU, a manutenção, fora da sua casa, o seu apartamento atual. Eu tenho um amigo que tinha casa na praia e tudo mais, com a crise, foi a primeira coisa que ele fez. Ele vendeu a casa na praia para investir num negócio próprio que ele tinha. Mas é pessoas que têm o seu trabalho e não têm essa necessidade, né, de injetar capital no negócio próprio. Se vendeu a casa na praia e colocar esse dinheiro, ou investir esse dinheiro numa renda variável para daqui a 5, 10 anos, qual bom seria para o seu bolso? Né? Você vai eliminar uma dívida, né? Mensalmente vai sobrar dinheiro no teu bolso e ainda você vai estar com ações trabalhando para você para um futuro. Então assim,
é cultural a coisa, né? O pessoal tem esse costume, né? É difícil, né? O pessoal se desprender de casa, de apartamento. Quando a gente fala essas coisas, o pessoal fala, nossa, mas aí eu não vou ter onde desprender de morar. conquistas, né? É se desprender de conquistas. Você chegar para uma pessoa que, principalmente, com mais idade que nós, que veio de uma origem mais humilde, com menos possibilidades, ela conquista um imóvel, conquista outro imóvel, faz uma carteira de imóveis. Você chegar hoje, nós aqui, falando que não, o certo é não ter nada... É uma mudança de cultura, é uma quebra de paradigma, né? É estranho, né? É esquisito. Estranho. E você sabe que isso que você comentou assim, é sensacional. Por quê? Eu vou fazer um post sobre isso, está no meu script aqui, e eu acho muito legal, é fantástico, porque segue comigo o raciocínio. Se as pessoas de antigamente, os nossos pais, por exemplo, essa geração passada e tudo mais, eles também investiam. Sim, eles não compravam terrenos. Eles não faziam, não construíam casa, e aí a ideia deles era, eu vou morar na minha casa própria e vou construir uma casa que me pague um aluguel? Isso. Isso nada mais é, fazendo analogia hoje, que são os fundos imobiliários. Ok. Exato. Só que a gente já está vivendo um outro mundo, uma outra cultura, que como a gente aprendeu disso dos nossos pais, é difícil a gente, vamos dizer assim, cortar um ensinamento que um pai, uma mãe te passou. É difícil cortar isso, vem de berço. Exato. Mas vamos dizer que a gente abra o olho e a gente veja oportunidades na Bolsa de Valores que são, vamos dizer assim, o mais novo momento, a mais nova forma que a nossa geração tem de fazer investimento. Então, em vez de investir na compra de um terreno, né, construir uma casa e deixar lá de aluguel, por que não colocar o dinheiro nas ações e você ter um potencial monstro de valorização que pode chegar a 1000% em 10 anos? Não sei. Aí a gente cai naquela lá, vale a pena o fundo imobiliário ou não vale, né? Eu tenho uma... volta para aquela pergunta. Foi o que eu comentei. Aí eu tenho colegas também que, por exemplo, conversei recentemente com alguns colegas e me falaram, mercado imobiliário, eu tenho uma casa, tenho o rendimento dessa casa, mas o inquilino perdeu o emprego. Não está me pagando o aluguel. E agora? Esse é o problema, Aí tem a dor de cabeça do inquilino, você não vai receber o aluguel, você está correndo risco, você vai ter que arcar com aquilo, enfim, você não vai ter lucro naquele mês. Tá? Ou seja, existem os riscos do mercado de renda variável, assim como existem os riscos do nosso mercado de imóveis também, fisicamente. Hoje, o mercado de imóveis hoje eu conversei com um empresário, que eu estou fazendo negócio com ele tem 9 lojas de material esportivo em shopping. Está desde março parado, 9 lojas. Está em todos os shoppings de São Paulo. Ele tem uma loja famosa. A gente conhece ela. Doutor Gabriel, desculpa interromper, nossa live ela vai explodir em 1 minuto. Verdade. Eu acho que passou voando esse tempo. Gostaria de te agradecer muitíssimo. Valeu. Muito obrigado pelo bate-papo, foi ótimo. Dá um sorriso aí, vamos tirar uma foto aqui da nossa live. Show, vai ficar legal. Manda a foto aí. Eu agradeço, valeu. Um grande abraço, pessoal. Obrigado, Ricardinho. Obrigado por todo mundo que participou. Pessoal. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Faremos outras. Com certeza. Valeu, irmão. Grande abraço. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.